Conforme a gente falou, então, a gente vai fazer uma salada aqui de instituições e agora a gente vai ter a representante aqui da CDA, nossa Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é a Cristina Abi Rached Yost. Tá? Muito obrigado, Cristina. Você tem aí 30 minutos para falar. Se você conseguir falar antes, a gente tem perguntas que eu acho que é bastante importante, tá bom? Se você quiser usar o púlpito ali ou quiser usar o microfone. Bom dia. Queria agradecer o convite do Centro de Citricultura, que é um parceiro nosso nas atividades de defesa sanitária vegetal. Agradecer a doutora Camila, que é a gerente do Programa de Sanidade de Citros, que me auxiliou demais nessa palestra e auxilia em todas as atividades da certificação e da exportação. Eu vou falar com vocês sobre a importância da certificação fitossanitária de origem. Tá? Bom, a definição de certificar. A gente tem uma definição por dicionário, que é atestar, afirmar, dar a certeza de algo. A definição prática, né? Trazendo isso para um cenário de agricultura, que seria a adoção, né, certificar sobre o processo de adoção de procedimentos, desde o plantio até assegurando de que o produto possui uma segurança fitossanitária, e a definição que hoje está vigente pela Instrução Normativa 33, que seria a definição de certificado fitossanitário de origem e certificado fitossanitário de origem consolidado, que são documentos, ou seja, certificados emitidos na origem para atestar as condições fitossanitárias de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e agora não mais Abastecimento. E qual é a diferença primordial entre um CFO e um CFOC? É a origem. O CFO, ele tem como origem uma unidade de produção, que nada mais é do que um talhão, trazendo isso para a citricultura. E um CFO, ele tem como origem uma unidade de consolidação, que seria a casa de embalagem, o packing house. Bom, vocês acreditam que esses selos equivalem à certificação fitossanitária de origem? Hein? Não, esses selos, eles são para atender um mercado consumidor, tá? Eles não garantem o trânsito de materiais vegetais, tá? Então, não adianta você ter um EUREP GAP, não adianta você ter um selo Rainforest, se você não tem este documento do Ministério... Este documento do Ministério da Agricultura, que é um certificado fitossanitário, que quando tem como origem o campo, um acompanhamento de campo, inicialmente garantido pelo certificado fitossanitário de origem. E de onde vêm as normas para emissão do certificado fitossanitário de origem? O Brasil é um dos consignatários de uma convenção internacional, que é a Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária, que é depositada, essas normas que são estabelecidas nessa convenção, são depositadas na FAO, e todos os países consignatários se comprometem em cumpri-las. E quando não selam acordos comerciais com países que não são membros, da mesma maneira, eles tentam manter essas normas o mais próximo possível das suas regras de comercialização, que visam nada mais do que garantir a segurança fitossanitária, impedir a introdução de novas pragas no território alheio, no território do parceiro comercial. Essa convenção, as ferramentas de se cumprir essa convenção são as normas internacionais de medidas fitossanitárias, que são as NINFs, e que entre uma dessas NINFs, que seria a NINF 5, se define um termo muito importante para a certificação fitossanitária, que é a praga quarentenária, que nada mais é do que um organismo, independente se é doença, a gente generaliza em termos de certificação praga como qualquer organismo que possa ser caracterizado como uma praga, como um organismo de risco para o contágio de uma doença ou para a causa de um dano econômico, né?
E na legislação brasileira, na Instrução Normativa do Ministério 45, ele classifica a praga quarentenária em 2 tipos. Uma praga quarentenária presente, que é uma praga que já está introduzida em território nacional, porém não está amplamente disseminada e, portanto, está sobre um programa oficial de controle, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, e uma praga quarentenária ausente, que é uma praga que passa por um critério de avaliação que se chama uma análise de risco da praga e é classificado como praga quarentenária ausente, ou seja, é uma lista divulgada de organismos que, se introduzidos em território nacional, são capazes de causar danos econômicos. E quando é necessário certificar? É em qualquer situação, qualquer praga é necessária de certificação? Sim ou não? Se eu quiser certificar para leprose, eu posso? Não, tá? Existe uma regra, aqueles acordos comerciais. Por quê? Porque se está fora de uma regra, de um acordo, se torna uma barreira comercial. Então, tem que ter critério técnico para se estabelecer se uma praga é quarentenária e se há risco na sua introdução naquele território. Pela legislação brasileira atual, você tem 4 situações em que é necessário a emissão do certificado fitossanitário de origem, para comprovar a adoção de medidas previstas num programa oficial de uma praga, ou seja, uma praga quarentenária presente, que está sob um programa oficial de controle do Ministério da Agricultura. No caso de comprovar a origem de uma área livre, local livre, área de baixa prevalência, ou sobre um sistema de mitigação de risco, para comprovar o cumprimento de uma exigência interna, porque os estados podem estabelecer algumas medidas internas e comprovar isso para o Ministério da Agricultura, que vai reconhecer a necessidade dessas medidas e publicar este programa do Estado, e para cumprir um requisito ou uma legislação de um país importador, ressaltando que nós estamos em vias de receber a comitiva europeia para auditar o nosso processo de certificação fitossanitária de origem na Limace da Tahiti. Tá? Então, essa exigência que hoje é a regulamentação europeia, a gente está para ser avaliado com relação ao cumprimento dessas regras. Pegando os exemplos das pragas de citricultura, aqui tentando exemplificar para vocês a regra da certificação. Aqui a gente tem a mancha preta dos citros. Pegando 2 exemplos, pegando um exemplo para trânsito interestadual e um exemplo para exportação para a União Europeia. Para mancha preta, a gente tem alguma restrição com relação a trânsito interestadual? Tem. Não é a questão de frutos sintomáticos? Não. Os frutos sintomáticos, eles podem transitar entre os estados. Porém, existe uma regra para trânsito interno de que estes frutos não podem conter folhas e ramos. Tá? Para a Europa, a tolerância da Europa com relação à mancha preta é 0. Expressou sintoma no campo, aquele talhão, aquela OP, está fora da certificação naquela safra. Tá? Cancro, que hoje vai ser nossa guerra até o final, até o meio de julho. Ele tem uma restrição para trânsito interno? Sim, é a Instrução Normativa 21, é o nosso atual sistema de mitigação de risco. Tá? Então, para trânsito interestadual, é necessário a adoção das medidas previstas na Instrução Normativa 21. A Europa, qual é o critério? Hoje ele segue as regras da IN 21, né? Ele sabe que nós estamos sobre um SMR, porém ele ainda acresce alguns tratamentos em unidade de consolidação. Tá? A verrugose. Verrugose é uma praga secundária para nós, ela está amplamente disseminada no país. Então não há por que você ter uma regra de trânsito interestadual. Tá? Você não tem estado com registro ou que comprovou a necessidade da implantação de um programa de controle. Então, para trânsito interestadual não é regra. Porém, para a Europa, ele é uma praga quarentenária ausente. Tá? Ela está na lista europeia de como uma praga sem ocorrência. Porém, eles não impõem medidas sanitárias para que a gente faça o controle dessa praga para ingresso. Mas eles não querem o fruto com sintoma.
Tá? É uma das questões que nós vamos provavelmente sofrer agora nessa auditoria. Pode ser que eles imponham algumas regras com relação ao controle da verrugose. Greening. Greening para frutos. Pensando em frutos, existe alguma restrição para o fruto com sintoma? Não, para o fruto com sintoma não, porque o fruto com sintoma a gente já sabe que não transmite a doença. Porém, agora, na portaria 317, existe uma restrição de campo, que é o trânsito de frutos livres de folhas e partes de ramos. Então, essa informação, tanto para a pinta preta como para a greening, precisa constar no certificado fitossanitário de origem, de que a partida está livre de folhas e partes de ramos. Para a Europa, existe a restrição? Não existe a restrição de frutos com sintomas. Seria uma barreira comercial, porque já é comprovado que não há a transmissão. Em relação ao material de propagação, existe a restrição? Existe a restrição e as medidas a serem adotadas na produção do material de propagação com relação ao greening. Tá? São Paulo, aí, inclusive, a gente tem uma legislação mais restrita e quem for comercializar conosco material de propagação precisa cumprir as regras do nosso estado. A Europa não importa material de propagação de país que tenha a ocorrência de greening, é zero, eles não importam. Você pode adotar a medida que for, eles não importam. Bicho furão, eu quero certificado de bicho furão, eu posso? Não, não tem regra, tá? Não existe um programa oficial de controle. Para a Europa, também não está na lista de praga deles. Gente, considerando que isso é hoje, tá? A questão da certificação, ela é bem dinâmica. Este cenário, que é o atual, que são os programas oficiais de controle, também vale para hoje, tá? Aliás, eu não sei nem se está valendo para hoje, porque eu não entrei no Diário Oficial para ver se alguma coisa foi revogada ou alterada. É dinâmico, os programas oficiais são dinâmicos. A ocorrência nos estados, o registro de ocorrência é dinâmico, tá? Atualmente, em São Paulo, a gente tem estas 3 pragas quarentenárias presentes nos nossos pomares. Ainda não temos registros, e se Deus quiser, nunca teremos, da Bactrocera e do Acroindu, tá? Que estão restritos à região norte do país. E quem emite o certificado fitossanitário de origem? Vocês sabem? Qualquer um, qualquer agrônomo, qualquer pessoa? Não, são engenheiros agrônomos devidamente habilitados e que são treinados pelo Estado de São Paulo em um curso específico que passa pela aprovação técnica do Ministério da Agricultura, tá? E que estes engenheiros agrônomos são os nossos braços no campo. Eles são em quem a gente bate primeiro. Por quê? Porque eles têm uma habilitação do Estado para atuar na certificação. Então, eles estão assinando um documento com o timbre do Estado de São Paulo. Então, eles fazem parte do nosso processo. Tá? Como que eles são habilitados? Eles passam pelo curso e precisam cumprir uma regra mínima, que é participar integralmente do curso e serem aprovados com, no mínimo, 75% de aproveitamento. E como que, uma vez eles estão habilitados, como que eles vão comprovar a certificação? Como que eles vão provar que eles tomaram as medidas que eles estão atestando naquele certificado? Eles vão fazer o acompanhamento de acordo com a IN 33, que fala sobre a emissão de CFO, e de acordo com o programa oficial da praga. Tá? Então, é inspeção de campo e registro dessas atividades. A Instrução Normativa 33 fala em livro de acompanhamento. Tá? Geralmente, o pessoal usa esse livro ATA. Mas, eventualmente, a gente encontra a Liga da Justiça no campo. Pessoal, nós vamos passar por uma auditoria. Tá? Então, a seriedade desses documentos e a comprovação de como esse sistema é encarado é muito relevante nesse momento. Tá? Fazer a anotação toda de uma vez só e colar no livro, vale? Não, né? Me engana, pelo menos, destaca folha a folha e finge que você fez no mês que você foi lá, né? Não adianta imprimir janeiro, fevereiro, março, tudo num registro só, tá? Isso é sério, é muito sério. Um dos requisitos para a certificação é você apresentar um croquis de localização da propriedade. O europeu vai chegar em algum lugar aí? Eu vou chegar em algum lugar aí? Isso é um croquis?
Meu filho de 4 anos faz um pouquinho melhor. Isso aqui é garantia de alguma coisa? A visita com um ok? Que registro tem isso? O que a gente sempre ressalta para os responsáveis técnicos? Pode usar pasta anexa. Tá? Algumas empresas grandes têm protocolos de inspeção, protocolos de controle, isso já é documentado. Então, menciona isso no livro de acompanhamento, que a inspeção para praga X foi feita de acordo com o protocolo tal. Os CFOs emitidos em pasta anexa, tá? É um documento que comprova também a execução das ações. Tá? E, uma vez comprovadas as medidas, tá? Uma vez que você fez o acompanhamento de campo, registrou as medidas adotadas, você emite um certificado fitossanitário de origem. E esse certificado fitossanitário de origem, ele tem um fluxo, que pode parecer meio complicado, que pode embasar um CFOC, que é o documento equivalente, só que o fruto passou por umidade de consolidação, e pode ter sido uma carga desmembrada ou agregada, que posteriormente vai embasar uma permissão de trânsito vegetal, que é o documento do órgão estadual, dando um aval de que aquele produtor cumpriu com as regras do programa oficial, ou em alguns acordos bilaterais que nós temos, o CFOC embasa diretamente a emissão do certificado fitossanitário, que é o documento oficial emitido pelo ONPF, que é o órgão nacional de proteção fitossanitária, para autorizar e comprovar para o parceiro comercial de que as regras foram adotadas. Então, a importância primordial da certificação fitossanitária de origem é garantir que a certificação, de fato, aconteceu em medidas previstas, tomadas a campo. Existem outros tipos de medidas que podem ser adotadas para embasar a emissão de um CF, que é um certificado fitossanitário, e que não estão relacionadas ao acompanhamento de campo. Eu citei aqui a legislação, que é a portaria MAPA 177, que trata sobre a emissão do CF, e a portaria 65, que trata sobre quais as declarações adicionais, que é a informação de como foi feita aquela certificação, tratada a nível de Mercosul. Tá bom? Então, outras questões de certificação que podem ser solicitadas pelos nossos parceiros comerciais com relação a pragas quarentenárias ausentes, que aí o auditor fiscal do Ministério vai inserir essa informação diretamente no CF, sem precisar do CFO, da PTV, do CFOC. Com relação a tratamentos quarentenários, isso é muito comum no caso de sementes, exportação de sementes. Então, a empresa faz uma declaração de que ou fez aquele tratamento, ou a empresa terceirizada que fez o tratamento faz essa declaração, e isso consta no CF diretamente com o auditor fiscal federal lá no Vigiagro. Ou então, há embasamento que a gente chama de DA15, que é por laudo laboratorial, quando há exigência de que aquela partida, que seja comprovada a ausência da praga naquela partida, por emissão de um laudo laboratorial, de um laboratório oficial credenciado pelo Ministério da Agricultura. Ou então, em alguns casos, que é a declaração adicional 1, que é a inspeção direta do auditor fiscal na partida, e que, na maioria dos casos, eles acabam pedindo uma comprovação por laudo laboratorial. Então, às vezes, a DA1 é uma equivalente à DA15, mas que também não exige a certificação fitossanitária de origem. Este site do Ministério, se vocês quiserem fotografar, fiquem à vontade, ele mostra quais são as restrições por parte de vegetais, de espécies vegetais, de origem e destino, tá? Então, se há algum programa, algum requisito próprio do Estado, o Ministério da Agricultura apresenta aqui, aonde há regras e qual parte de vegetal, tá? E, concluindo, o que resumi com relação à certificação fitossanitária de origem, que selos das certificadoras não viabilizam, tá? A gente enfatiza muito isso, porque causa uma confusão em relação, o pessoal se preocupa muito em cumprir regra do EUREP-GAP e acaba deixando a desejar no básico, tá? O CFO, o CFOC, por mais que sejam siglas aterrorizantes, nada mais é do que um documento que atesta o cumprimento dessas medidas, e
É indispensável seguir as regras da IN33. A gente insiste muito com os responsáveis técnicos de que a IN33 é o livro de cabeceira deles, é o documento que eles têm que andar embaixo do braço, que é um material de consulta, que hoje rege tudo o que eles precisam fazer a campo. É um dos princípios, né, as legislações específicas também, mas a 33 é muito importante. E que o responsável técnico, que eles ainda também miam para a gente, falam assim, vocês só batem na gente, eles são o nosso braço e eles são a autoridade fitossanitária na propriedade, na casa de embalagem, e eles que respondem, sim, pela certificação fitossanitária. Tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, eu tentei ser o mais breve. Muito obrigado, Cristina. Excelente palestra. Nós temos tempo para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, eu acho que você conseguiu dar muito bem o recado aqui da importância, né, dessa ferramenta, ou até de um sistema que é o sistema de gestão, e para o lado fitossanitário, que é o que mais pega, né, no nosso custo de produção, no nosso sucesso. Então, vocês têm ali o link da defesa, o contato dela também. Se vocês não tiverem perguntas agora, a gente segue para a próxima. Agradece novamente. Vou chamar aqui a nossa vice-diretora Valdenice, doutora Valdenice, para entregar aqui uma lembrancinha aqui, um mimo para a Cristina. Agradecer mais uma vez, Cristina, pela sua presença. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. E... Então, muito obrigado. Mais uma salva de palmas para a Cristina. E antes do intervalo, não está na programação, mas